20, 21, 22, 23. E aí depois, lá, 24 em diante para 2025, a gente começou a ter uma queda. Então, o avião que estava indo para cima, voando já há algum tempo com velocidade de cruzeiro, ele começou a apontar o nariz para baixo e começou a descer. Aí eu comecei a enfrentar, eu e meu sócio, conflitos entre nós, entre ideias, sempre com muito respeito, mas conflito de ideias. Eu tinha uma ideia, uma visão, ele tinha outra. A gente tentou fazer uma terapia juntos. Então existe isso dentro das empresas, terapia dos sócios, junto com um mentor nosso, que infelizmente já faleceu. Então ele trabalhou com nós 1 ano e meio mais ou menos, para que a gente pudesse lidar com essas nossas diferenças, pudesse aprender com isso. De fato, a gente aprendeu muito. Mas a vida, ela é implacável, a gente controla muito pouco. E chegou no momento agora em 25 que a gente resolveu se separar da sociedade. Então ele ficou com a empresa e eu comecei uma vida nova, digamos assim. Novos sonhos, uma nova visão. Depois que eu saí da empresa, eu peguei 30 dias, que eu sempre tive esse desejo. 30 dias na boa, tranquilo. Falei, cara, eu vou para Itália. Aí peguei, comprei as passagens, fui eu e minha noiva. A gente pegou, foi para Itália, ficou 30 dias de norte a sul, curtiu. Botou mochila nas costas, fez montanha, fez praia, alugou carro e inúmeros aprendizados nessa construção toda. Então, essa minha história, de maneira resumida, ela é um ponto muito importante do que eu tenho para falar para vocês nesse vídeo de hoje. Por isso que eu falei ali no início do vídeo, por que vocês deveriam me escutar, investir o tempo de vocês para ouvir o que eu tenho para falar? Porque eu fui um cara que, na minha visão, né, comecei do zero, 2 vezes. Uma vez eu quebrei, aos 20 anos, depois, lá pelos 31, 32, eu quebrei de novo, tive que recomeçar mais uma vez do zero. E agora em 25, eu não estou do zero, porque ao longo dessa trajetória eu consegui ser, de certa forma, inteligente financeiramente para investir esse dinheiro que eu ganhei ao longo dessa jornada, e esse dinheiro hoje me proporciona uma vida com renda passiva. Então, esse foi um trabalho muito importante que eu fiz, mas, deixando de lado a questão financeira, quando a gente pensa no Endrigo 2025 começando novamente, eu novamente estou precisando me reinventar. Então, claro, uma bagagem de aí 18 anos, eu comecei com uma empresa de websites, sistemas, então sempre nesse mundo da informática, digital, desenvolvimento, tecnologia. E isso me dá um norte, me dá uma bagagem. É como se eu tivesse uma mochila aqui. Não é o dinheiro que eu tenho na mochila. Claro, o dinheiro é importante porque ele financia muitos negócios. Mas se você tem dinheiro e não sabe para qual caminho ir, então não consegue ter uma visão clara, fazendo com que sua mente fique turbulenta, confusa, vai despertar o quê? Uma certa ansiedade. Então você, mesmo tendo uma condição financeira melhor, vai começar a ter um desconforto interno, porque não é só o dinheiro, é também o que eu acredito, tá? É o que você se propõe a fazer para o mundo, para as pessoas que estão ao seu redor. E se eu pensar hoje, eu vou empreender novamente, e eu pensar em investir num negócio que o meu coração não tá ligado, ou algum negócio que
ou prejudique as pessoas, ou não entregue um valor para as pessoas evoluírem, melhorarem, aprenderem, eu fico pensando que talvez não faz sentido eu investir meu tempo. Então, eu preciso entender que quando eu for investir, empreender num novo negócio, eu preciso, sim, esse negócio ele precisa ser saudável financeiramente, porque é um saco a gente investir num projeto, colocar dinheiro, esforço e o resultado não vir no final do mês. Então esse projeto precisa sim ser lucrativo, porque o dono da empresa, o investidor, o cara que coloca o dinheiro, ele coloca o dinheiro, sangue, lágrimas, abre tempo, abre a mão do tempo dele com família, com amigos, para colocar toda essa energia no negócio. E ele precisa ser remunerado por isso. Ele precisa ganhar para que isso realmente faça sentido financeiramente. Mas ele precisa também ganhar em outros aspectos. Esse negócio te motiva, te enche o coração de energia, ou ele te suga energia? Ele te traz, claro, o desafio, a pressão do dia a dia, mas ele te traz a paz de espírito de que você está no caminho certo? Ele é um negócio que também te traz, de certa forma, uma liberdade, porque ficar preso num negócio por 10, 20, 30, 40, 50 anos para aproveitar a vida lá nos 60, 70 anos, pelo menos para mim não faz sentido nenhum. Eu, Endrigo Simoneto, não nasci para ser escravo. Então isso é importante também, essa liberdade de tempo e também a liberdade de você escolher fazer algo que precisa ser feito mesmo quando você não tem vontade de fazer. Então eu vou lá e vou fazer porque é necessário. Então isso também é liberdade, fazer o que a gente não gosta de fazer. E quarto, que eu considero muito importante também, é ter essa saúde mental, física e espiritual. Porque eu acredito que a gente é um sistema. Então está tudo conectado. Primeiro com a fonte, com Deus. Então a gente tem a parte espiritual, a gente tem a parte mental dos nossos pensamentos, a parte emocional e a parte física. São 4 eixos conectados. Isso precisa estar funcionando para que a gente possa operar uma empresa, seja uma empresa nossa ou a empresa de alguém, como administrador, como gestor. A gente precisa ter essas questões alinhadas para que a gente tenha fluxo, energia para entrar no negócio, num projeto e fazer isso dar certo, não só para você, mas para as pessoas que estão dentro do projeto contigo. Lá em 2008, eu quero voltar um pouquinho para essa fase da minha vida. Eu lembro que eu não sabia vender, nem sabia o que era venda. Eu pensava, vou ter um negócio, vou abrir um negócio. Depois de anos eu fui entender, depois de alguns anos caiu a ficha, que um negócio só sobrevive se tiver vendas. Então essa é a primeira coisa importante no negócio. Mas o que aconteceu? Eu não tinha habilidade de venda, eu não sabia fazer site nem sistema, que era o que a gente estava se propondo a entregar de valor para o nosso cliente. Eu não sabia fazer venda também, nunca tinha vendido um projeto, tinha timidez, vergonha, medo de ir nos clientes, de ligar, de visitar. Só que naquela época eu tive um sócio que já trabalhava com vendas, falava mais, era mais extrovertido. E aí ele me ensinou o processo da venda. Ligava para cliente, visitava esses clientes e apresentava projeto para poder fechar esse projeto com o nosso cliente. Então, esse foi um processo de construção minha muito importante, porque a gente teve que aprender a fazer site, sistema, aprender a vender. E aí, o dinheiro que a gente tinha perdido ao longo de 3, 4 meses com ações, porque a gente
A gente é muito inteligente, a gente pensava na época. Vamos investir em ações, porque ações dá dinheiro. Olha só o mercado, nos últimos anos só cresceu. Na época Vale, Petrobras, operações a termo, alavancagem. Então vamos para cá. Mas também nós vamos fazer o nosso negócio dar certo e vai entrar mais dinheiro, mais dinheiro. E aí a gente perdeu esse dinheiro aqui, perdeu o dinheiro que a gente tinha ganhado no negócio. E esse dinheiro aqui era dos nossos pais. O que aconteceu? A gente se deparou num desafio. Ou a gente faz isso aqui dar certo, ou a gente vai procurar um emprego e vai ganhar na época 800, 900 mil reais por mês. E aí vai levar anos para devolver esse dinheiro para os nossos pais que tinham emprestado para a gente. E os nossos pais, fazendo um adentro aqui, minha mãe e a mãe do meu ex-sócio, dona de casa, pessoas humildes, certo? Meu pai era metalúrgico na época, hoje ele está aposentado, então a gente não veio de uma família rica. Aquele dinheiro talvez era um dos últimos que eles tinham. Então, em 6 meses, a gente precisou colocar energia e a gente sentou a bunda na cadeira, literalmente. Eu sentava aqui, o meu sócio aqui do meu lado, numa sala de 3 metros quadrados, um telefone cada um. Eu pegava o telefone, botava no gancho, ele pegava o telefone logo em seguida, ligando para cliente, marcando visita. Marcava visita, enchia a agenda, ia lá, visitava o cliente. Apresentava o projeto. Voltava para a empresa, de 10 clientes, fechava 2. Estava bom, 20% de conversão, 30%, muitas vezes 3%. E a gente criou uma competição saudável. Então, quem vendia mais? Eu, meu sócio, aí um mês era eu, outro mês era ele. E aí o que aconteceu? Em 7 para 8 meses, a gente conseguiu vender 90 mil reais naquela época. Era muito dinheiro para 2 crianças praticamente, né? 2 iniciantes adultos de 20 anos de idade. Juntar 90 mil reais naquela época, em 2008, não tinha essa facilidade da rede social. Hoje a gente vê que essa galera de 20 anos está voando. Naquela época a gente estava em outro momento, em outro contexto. Mas a gente conseguiu em 6, 7 meses aí vender em torno de 90 mil reais. E a gente devolveu esse dinheiro para os nossos pais, injetou na empresa novamente, devolveu para o caixa da empresa. E a partir daí, muito trabalho duro. Venda, entrega, relacionamento com o cliente. Venda, entrega, relacionamento com o cliente. Girava esse ciclo. Financeiro era a gente que fazia também, no caso eu. Então eu fiquei com a parte financeira. Meu sócio estava mais atuante na parte de vendas do que eu, mas eu também fazia vendas em alguns momentos. Então foi uma época de muito aprendizado, dos 20 aos 27 anos de idade com essa empresa que existe até hoje,